Muito bom dia, sexta-feira, dia de live aqui no Instagram, no nosso Eu Te Ajudo a Passar. Seja muito bem-vindo, um prazer estar com você aqui nessa semana especial, uma semana totalmente diferenciada com a programação que a gente bolou justamente para ajudar você que está estudando nessa quarentena, com muitos eventos especiais. Desde segunda-feira, se você perdeu alguns dos eventos especiais que a gente montou, eu vou recapitular aqui e já fica logo o meu muito obrigado para todo mundo que participou. Mandem suas perguntas. Hoje a gente tem convidado especial. Então, na segunda-feira, a gente aqui nesse canal que discute estratégias, técnicas, truques, os segredos para você conquistar a sua aprovação, seja qual for a sua prova, seja qual for o seu concurso, seja você um iniciante, alguém que já estuda há algum tempo, ou alguém que já está bem avançado, só que ainda não consegue passar. É aqui que você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre como conquistar a sua aprovação. Metodologia, controle emocional, disciplina, organização, concentração, dica sobre tudo. E como eu disse, né, nessa semana a gente programou de 30 a 4 de abril justamente esses eventos especiais. Na segunda-feira a gente teve uma live, na terça a gente falou sobre no YouTube. A segunda foi a live aqui do Instagram, na terça foi a live do YouTube. Na quarta foi outra live aqui no Instagram com a convidada especial. Ontem teve outra live sobre perguntas e respostas. Quem estava aqui? Tinha alguém aqui na live de ontem? Digita aí ou se você estava na live de ontem à noite. Acho que foi uma das melhores lives que a gente fez ultimamente. Tinha bastante gente, e não só isso, como as perguntas estavam muito inteligentes, né? Eu sinto que cada vez mais vocês estão pegando, né, estudando pelo método e cada vez mais entendendo a necessidade de ter um mapa para conquistar a aprovação. Não dá para fazer de qualquer jeito, não estude de qualquer jeito, porque quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, a gente tem qualquer tipo de resultado, na verdade. E vocês não querem isso, você quer a sua aprovação. Então tem uma forma de fazer, existe um mapa para se fazer isso. E ontem foi muito legal. Ah, Roberto, eu perdi a live do YouTube, eu perdi a live do Insta. Fica tranquilo, porque a gente vai criar, ou melhor, estamos já subindo os replays. Então todos esses eventos que aconteceram nessa semana, a gente vai colocar o replay. Então, para você que está me acompanhando pelo YouTube, de repente caiu aqui rapidinho, as lives daqui também vão parar lá, assim como as lives do YouTube vêm para cá, só que dentro do IGTV, né? Porque cada plataforma tem a sua regra, né? Ah, o IGTV só pode até 1 hora de vídeo, o YouTube pode mais, então isso acaba limitando um pouquinho a gente de como a gente faz esse cruzamento. Mas o replay vai ser disponibilizado, se você perder o replay, fica tranquilo que a gente vai colocar aqui. Fechado? Então, bacana, feita essa recapitulação, hoje, momento especial, o que é que vai acontecer, quem é que vai vir aqui dividir um pouco da história, da experiência. Ontem eu falava sobre isso, né? Pessoas inteligentes, pessoas de sucesso, elas aprendem olhando a experiência dos outros, das pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Então fica ligado que hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Thaís Vale. Deixa eu ver se ela já está por aqui. A Thaís já está por aqui e vamos manter contato com ela, né, com a Thaís, para que ela possa aí dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. E, claro, mandem as perguntas de vocês, tá? Já podem preparar as perguntas. O que você quer saber sobre a... Vamos manter contato aqui. Bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Fiz você cair da cama hoje? Exatamente. Porque 7h30 tá É aqui já complicado. falando. Não tem problema nenhum. É um prazer. Mas Muito bom. realmente esse horário não é o meu nem de estudo. Mas entendo que tenha público, então é bom a gente falar, né, sempre. Bacana demais. Em primeiro lugar, Thaís, muito obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Pela sua manhã aqui para compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que a galera vai aprender muito contigo. E começa se apresentando. Você está falando de onde? Qual foi o concurso que você passou? Bom dia para todo mundo. Eu vi vários amigos meus aqui entrando. Olha que legal. Bom dia para quem não conhece também. Meu nome é Thaís Vale, como ele já falou.
Eu estou em São Paulo agora, me mudei para cá, porque eu passei no concurso da Defensoria Pública aqui do Estado. Estou muito feliz. Essa semana agora a gente está começando já a trabalhar, a se manifestar nos flagrantes. Está sendo uma experiência única. Então, eu achei muito legal que a live foi na sexta-feira, porque eu já vou poder passar um pouco também do dia a dia, além da trajetória, né? Incrível. Já começa com o dia a dia, já começa aí. O que é essa coisa do flagrante? Onde é que você ficou lotada? Você está morando em São Paulo, capital, então agora? Estou morando em São Paulo, capital, por enquanto. A gente não tem lotação por causa do coronavírus, que mudou a vida de todo mundo. Imagino também que esteja sendo difícil para quem está estudando. Eu imagino, porque para a gente que está trabalhando já está sendo uma adaptação bem bizarra. Então, a gente não tem lotação. Só que a administração viu a necessidade da gente começar a ter algum tipo de atuação, junto com outros defensores mais experientes. Então, dividiram a gente em grupos e estamos atuando nos flagrantes, basicamente nas comarcas onde não tem defensoria. Para quem não sabe, a Defensoria de São Paulo é uma defensoria extremamente nova, muito atuante, muito organizada, mas nova, se você comparar com a Defensoria do Rio, por exemplo. Então, aqui tem algumas comarcas do interior, principalmente, que não tem atuação da defensoria. Então, eles nomeiam advogados dativos. Com o coronavírus, não está conseguindo nomear. Então, as pessoas estavam ficando sem defesa. Principalmente no momento da manifestação da liberdade provisória, né? Que com o coronavírus foram suspensas as audiências de custódia. Então, a gente está suprindo esse problema administrativo e ausência dos dativos, no caso, né? Exatamente. Está sendo ótimo. A gente não tem contato com o preso, não tem contato com a família, mas a gente está fazendo juridicamente uma defesa técnica de qualidade. Então, é assim, incrível você conseguir uma liberdade num roubo que antigamente não conseguia, a sua manifestação ser lida e ser mencionada na decisão. Eu achei bem legal isso, porque para quem não sabe, eu estudei na escola da magistratura, a minha mãe é juíza criminal, e eu sempre fui acostumada a estar na posição de decidir. Então, essa semana foi realmente desafiadora, porque eu me vi nesse lugar de pleito, né, de pedir. E eu estava me questionando se isso seria uma função que eu me adaptaria. E foi ótimo, é muito legal, apesar de não ter... O contato está fazendo um pouco de falta, mas é o momento, não tem como. Mas achei incrível, estou achando muito legal. A gente se manifesta pelo relaxamento da prisão em flagrante ou uma manifestação de liberdade provisória, entre outras coisas. Entra com HC, se precisar, está sendo bem legal. Bacana demais. Então já está com tudo aí, aplicando tudo que aprendeu, né, durante a temporada de estudos e aplicando na prática, no dia a dia, para levar a assistência jurídica para quem não tem, né? Para quem não pode pagar um advogado. Esse é o papel do defensor. Para você que de repente não é da área do direito, a Thaís faz isso. Ela é advogada dos chamados hipossuficientes, né? Das pessoas que não têm condições. O Estado ele tem o dever legal, está na Constituição, inclusive, né, Thaís, de prestar assistência jurídica para quem não pode pagar. E ela é justamente esse tipo de advogado. Mas a Thaís, mas além disso, a defensoria tem outros papéis, né? Além de defender essa questão dos que estão sendo, digamos assim, perseguidos criminalmente pelo Estado, a defensoria tem outros papéis também, né? Fala um pouquinho sobre as outras áreas que a defensoria atua. Então, o que eu achei, né, para quem não sabe, eu estava para magistratura e a defensoria sempre foi uma instituição que eu tenho muito carinho, porque eu estagiei na defensoria, apesar de sempre querer magistratura, acabei fazendo estágio na defensoria, porque a magistratura eu já conhecia, querendo ou não, tinha um exemplo dentro da minha casa, já sabia como era, sabia o dia a dia, mas eu escolhi a defensoria por ter mais o meu perfil, né? Enfim, de atendimento, de ouvir as pessoas, então eu percebi que era uma instituição que tinha mais proximidade com a sociedade, então eu fui fazer estágio lá. Então a defensoria sempre foi uma instituição que eu gostava. Mas ela mudou muito desde quando eu fiz o estágio, né? A atuação da defensoria principalmente se deu para atender hipossuficientes, como o Roberto disse. Só que com o passar do tempo se viu
que a defensoria, na verdade, acabava preenchendo uma lacuna que não existia muito, esse contato do Estado e sociedade. Então, ela atua em diversas facetas hoje em dia. A Constituição mudou recentemente, vamos colocar assim, recentemente, para consagrar esse perfil multifacetado da defensoria, que é a atuação na defesa dos direitos humanos, ela atua em causas cíveis, ela atua como curadora especial, ela atua em esferas internacionais, quando há alguma grave violação dos direitos humanos. Ela faz educação em direitos, que eu sempre fui uma pessoa mais ligada à política, e sempre achei que existia uma falta de informação e de educação, principalmente na base. Eu sempre tive muito essa consciência. Então, desde adolescente, eu lia muito, eu já sabia o que era uma Constituição. Quando a gente é adolescente, eu nem sabe o que é isso. Então, eu sempre achei que faltava isso, né? Enfim, e a Defensoria faz esse trabalho, atua no sistema carcerário, Consumidor também, né, Thaís? Consumidor, núcleo de defesa, porque eu sou mais da parte criminal hoje. Sim, enfim, sim. Tem núcleo de defesa do consumidor. Ela emite parecer, vamos supor, no caso de superendividamento, que é um caso extremamente grave, que afeta a dignidade das pessoas, né, de não conseguir pagar em suas contas. Então, ela atua em várias frentes. Então, não é só, como algumas pessoas falam, defender bandido, entre muitas aspas. Você pode, enfim, atuar na defensoria de muitas formas. Então, eu acho isso muito incrível. Uma Inclusive, maravilhosa. Inclusive, é justamente isso que acaba acontecendo, né? Justamente por ter tantos papéis, é necessário estudar muitas disciplinas. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua preparação, né? Já vi que tem gente aqui que também está estudando para a defensoria. A Mari Desemone também está estudando para a defensoria, que é ser sua colega em breve aí, né? Conta um pouquinho, como é que foi sua preparação, com quantas disciplinas você começou, enfim, volta lá pro comecinho, né? Claro. Até para eles entenderem aqui, né? Porque eu sei que são várias as perguntas que sempre chegam, né? Roberto, quantas horas estudava? Pessoal, e pode mandar sua pergunta nos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar vendo os comentários sim, e respondendo as suas dúvidas, e a Thaís ao longo aqui do compartilhamento da experiência dela. Vamos lá, então. Então, como eu disse, eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Tem seus prós e contras, e eu escolhi direito, sempre me vi fazendo direito. Eu brincava quando eu era pequena de magistrada. Eu era juíza, eu brincava de juíza, eu brincava de professora e juíza. Então, Legal. Eu tinha isso muito consolidado na minha cabeça. Mas quando a gente entra na faculdade, tudo muda, né? A gente embaralha tudo. Mas sempre me segui firme no propósito de concurso. O que eu também acho um pouco de erro, se alguém está ainda estudando na faculdade aqui, porque às vezes, né, pega o método para aplicar na faculdade, eu acho que a gente tem que tentar. A faculdade é o momento de você tentar. Eu acho que você tem que tentar a esfera pública, a esfera privada, até para eliminar, né? Sim. Experimentar, né? Vai, experimentar. Um pouquinho, É o né? momento. Não gostei da advocacia, vai estagiar nos órgãos. Mas eu acho que a faculdade é esse momento, né? Mas eu sempre tive muito firme, assim, era muito claro que eu ia sair da faculdade e eu ia fazer emerge e eu ia passar. Para mim, não tinha possibilidade de não passar. Para mim era uma coisa muito consolidada. Mas na faculdade eu levei daquele jeito, eu fiz o FRJ, para quem não sabe, fiz direito na FRJ. Entrei muito nova, entrei com 17 anos. E eu fui aproveitando mais as festas do que as aulas, a verdade é essa. E eu saí, e eu me vi no momento, né, na faculdade, eu nunca contei isso, eu acho que você nem sabe disso. Eu perdi meu pai. Eu já trabalhava desde o início, eu trabalhava numa empresa de engenharia que era do meu pai. E eu perdi meu pai num acidente de carro. E eu me vi com a necessidade de assumir uma área que não era minha. Eu assumi a empresa dele, que era de médio porte. E ali eu já comecei a me questionar. Foi mais do meio para o final. Se era direito era para mim, porque eu trabalhei sempre na empresa dele. Então, que é de engenharia civil, não era da mesma área. A gente trabalhava para a Petrobras. Então, ali eu me vi num dilema. Estou falando isso porque às vezes a gente se coloca diante de um dilema da vida, né? A gente se vê vendo, sei lá, fazendo outra coisa. Essas dúvidas batem no caminho. Eu nem tinha começado. Fica estudando, para de estudar, né? Será que vai dar, não vai dar? Exatamente. Então, assim, ali
foi o primeiro teste da minha vida, bem nova, com 19 anos, mas foi o meu primeiro... É isso que você quer ou não? Porque eu tinha uma estrutura montada, né? Para mim, para eu seguir. Eu sempre trabalhei com ele, então... Mas ali eu vi que não, que era direito que eu queria. Então, eu segui firme no meu propósito. Acabei a faculdade. Nesse momento, eu falei, eu preciso... Não tem como eu parar minha vida agora para estudar. Eu preciso viver. Eu tinha 22 anos, né? Aí eu resolvi morar fora, eu sempre quis. Morei em Londres. Foi incrível. Voltei, fiz a prova da Emerge e passei. Ficou quanto tempo fora? Eu fiquei 4 meses em Londres e eu aproveitei para fazer um curso jurídico em Cambridge. Então, eu sempre aproveitei para fazer algo jurídico. Então, não tinha dúvida, né? Eu gosto muito do direito, sempre gostei. E quando eu voltei, eu falei assim, eu preciso voltar ao meu plano inicial, né? E eu fiz a prova da Emerge muito sem expectativas, porque é uma prova difícil. Quem não sabe, Emerge é a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Ela tem um preparatório, que ela pega o edital da magistratura e reparte em 3 anos. E você tem aulas com desembargadores e juízes. Então é um cursinho preparatório para quem quer virar juiz do Rio, é isso? Isso, exatamente. Ela vai um pouco além de um curso preparatório, porque eu falo que a Emerge, ela te completa como perfil de magistrado mesmo. Ela investe não só na matéria, mas em formar pessoas que entendam a sociedade como um todo. Ela tem essa preocupação. A escola da magistratura dura 3 anos, tem duração de 3 anos. Eu fiz a minha base na escola da magistratura, eu entrei, passei, né, na prova, fiz a minha base na Emerge. Você tinha aulas ali todos os dias, de todas as matérias, começou com todas. Foi seguindo o programa do cursinho, né? Foi seguindo o programa. Isso foi, só para a gente contextualizar, eu entrei na Emerge, meu primeiro ano foi 2016. Eu fiz 2016, 2017 e 2018. Foi quando eu comecei a estudar. 2016. A escola da magistratura é muito peculiar, porque eu faço analogia que ela é uma panela de pressão. Estudar para concurso é um caminho já muito árduo, né? E a gente tem noção disso, é muito solitário, tem muitas dúvidas, batem muitos... se não acontecer? A Emerge potencializa isso, porque ela te enche de tarefas para fazer e você se vê diante de um fracasso, porque você todos os dias fracassa em alguma coisa, porque você não consegue dar conta da demanda. Então, tipo, um assunto que era para dar conta de estudar, ou fazer alguma atividade, alguma tarefa, e o tempo não dava para fazer isso? Não dava. Porque você tem que entregar todos os dias de caso concreto, que é o dever de casa, como se fosse assim. De 6 a 8 perguntas, mais ou menos, todos os dias você tem que responder, do caso da aula que vai acontecer, ou seja, você não deu ainda a aula. 4 horas de aula, era de 8 a meio-dia, e você tinha que entregar a cada 2 semanas 2 sentenças, fora o estágio que você fazia com o juiz. Então, eram muitas frentes, e toda semana tinha prova. Então, eu nem sei se tem alguém do Rio, mas se já tiver, já fica a dica. Eu acho que a Emerge foi muito importante para mim. Uma vez você me perguntou, você faria Emerge de novo? Sim. Eu acho que eu não seria a Thaís de hoje sem a Emerge, porque naquele momento eu precisei de muita disciplina e a Emerge me deu isso. Então, eu agradeço. O colégio militar para juízes, praticamente. Então. Eu agradeço muito mesmo. Eu tinha muitas questões dentro, eu ia direto na direção das sugestões, enfim. Porque eu achava que tinha mais potencial do que realmente era. Mas, assim, foi importante na disciplina do estudar todo dia. Eu nem pensava, eu não tinha como pensar em não estudar. Porque vinha um caminhão de coisas... Para entregar. Sim. No último ano, onde entra o Roberto nessa minha trajetória, né? Tô falando mais de preparação. O Roberto entra no último ano da Emerge. Eu tava... Por quê, né? A gente, dentro da Emerge, a gente convive com outras pessoas que também querem concurso. Basicamente, 99% da turma quer concurso. E eu me via muito fechada no Rio de Janeiro. Eu quero muito
Eu nem imaginava outra coisa sem ser no Rio. E aí você vê pessoas tentando outros estados. E eu comecei a fazer prova. Eu nunca fui boa em objetiva, eu sempre fui melhor em discursiva. Mas existe a resolução 75 do CNJ que unifica as provas, as primeiras fases da magistratura, todas em qualquer lugar vão ser objetivas, né? Não tem como por onde escapar. Perfeito. Então eu falei, bom, eu preciso começar a fazer prova. Comecei a viajar. Na minha primeira prova foi TJ Rio Grande do Sul, foi em 2018. 2018? 2018. Isso já com 2 anos de AMERJ, então, né? 2 anos de AMERJ, porque as provas de magistratura, basicamente, por causa da crise do Estado, né, do Brasil enfim, do Rio, pararam de acontecer. As provas não aconteciam, com um ano e meio sem prova. Então, no primeiro ano eu resolvi que eu não ia viajar para fazer, no segundo ano não teve, no início do terceiro é que começaram as provas a acontecer. Segura um pouquinho agora, Thaís, rapidinho. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu sei que vai ajudar a galera em casa. Vocês perceberam o que ela falou? No primeiro ano eu decidi não fazer prova. Por quê? No meu primeiro ano, eu me achava muito crua para fazer prova. E como não era no meu estado, eu tinha que pegar um dinheiro e viajar. Para eu poder estudar, eu parei de trabalhar e juntei um dinheiro. Então, eu tinha consciência que aquilo que eu juntei tinha que durar pelo menos o tempo que eu tinha me planejado, que era de 3 a 4 anos para passar. Então, eu fiz esse estudo, eu fiz essa estratégia. E também não teve. Em 2016 teve uma no Rio, mas enfim, quando a gente começou a emergir, já tinham acabado as inscrições e depois quase não teve. Bom, pelo menos eu não me inteirei também, mas eu acho que quase não teve. Assim. 2018 foi o ano dos TJs. Assim. Quando A pergunta é mais porque assim, a gente sabe que o concurseiro ele é naturalmente muito ansioso, né? E aí ele começa a estudar e já quer sair fazendo prova, já quer ir fazendo esse investimento, não só de recurso, de tempo, mas também emocional. E assim, a gente sempre orienta, né? Você precisa saber onde você está para não sair fazendo prova se você ainda está no seu começo. Se você está no começo, você está no começo. Você precisa ter essa maturidade que a Thaís está falando. Eu sabia que eu estava cru ainda, não estava em condições de competir. Faz a base primeiro. Aumenta o seu conhecimento, melhora o seu rendimento nos simulados, nas questões, para você começar a se aventurar em fazer prova. O que você acha disso? Não, eu acho perfeita a sua colocação. Eu nunca fui tão ansiosa quanto... Tenho vários amigos que realmente sofrem de ansiedade quando se trata de tudo, de fazer prova, de estudar. Eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa. A gente tem que ser sincero aqui, né? Eu nunca fui uma pessoa do tipo... eu preciso fazer prova para ontem, ou ter medo de fazer prova. Essa nunca fui eu. Foi realmente estratégia. Tem que passar logo, né? O passar logo, eu logo vi, quando eu entrei na EMERGE, foi tipo um choque de realidade. Tipo, linda, você não vai acabar a EMERGE e passar. É isso. Você não vai acabar a sua base e passar. Você vai precisar refinar isso. Você vai precisar fazer tanta questão, né, que... Mas, assim, era muito no plano das ideias. Era só uma coisa assim. Olha, o buraco aqui é mais embaixo. Ali, quando eu entrei na EMERGE, eu tive essa noção. Não foi tão pleno, eu entrei em crise, eu chorei, eu tive um problemão de coluna, porque o plano que eu tinha traçado estava indo por água abaixo. Eu não conseguia ficar 5 minutos sentada numa cadeira que eu chorava de dor. Então, Uau. Assim... Foi um ano muito... 2016, quando eu entrei, foi um ano muito difícil. Eu tive que me reinventar para poder, com muita ajuda, com muita rede de apoio, né? Uma rede de apoio incrível. Minha mãe, meu namorado, minha irmã, meus amigos. Eu acho que isso faz diferença, porque se você sofre sozinho, é muito difícil, assim. O caminhar já é muito, muito sofrido. E, enfim, esse choque de realidade me fez, tipo... Mas ali eu soube, ali no 2016 eu soube, aos trancos e barrancos, mas soube. Ali o buraco é mais embaixo, você precisa ter uma base para começar a tentar. Então isso é fundamental. E aí, então você começou a viajar. 2018, 2 anos, 2018, já começou a se sentir mais preparada. Comecei a viajar. Vou começar a fazer prova.
Falei, eu tô acabando a EMERGE, eu preciso saber pelo menos onde eu tô. Não, Sim. durante a EMERGE, não fiz simulado, eu estudei pra EMERGE, eu fiz minha base. Montei cadernos, li doutrina, não de capa a capa, li pontual. Eu tinha um estudo, sempre tive um estudo bem estratégico. Eu sabia onde minha base era forte, onde não, quer dizer, tinha ideia, né? Porque a gente tem uma ideia. Aí já vou entrar no como eu cheguei no Roberto e aí eu acho que ficou muito mais claro. Mas eu tinha uma ideia, uma noção de onde eu tinha falhas, onde eu não tinha. Então eu buscava a doutrina onde eu tinha mais falhas. Fiz meus cadernos da EMERGE. E ali no último ano comecei a tentar. TJ Rio Grande do Sul, eu fiquei a 4 pontos do corte. Uau! Eu sei que eu não sou padrão. Eu sei disso, porque a gente não começa a 4 pontos do corte. Principalmente se você for ansioso e começar já a fazer prova da agora. No começo. Vou estudar hoje e amanhã eu vou fazer. Eu sei que eu não sou parâmetro, mas essa foi minha primeira prova. Depois, eu já tive prova que eu fiquei a mais de 10 pontos do corte. No sentido para baixo, né? Eu fiquei, enfim, a 10 Olha que pontos. interessante. Então, Olha que interessante, Thaís. Primeira prova a 4 pontos. Uau, já dá aquele up, né? Uau, tô muito perto. E aí deu um gás total para começar a fazer mais prova que você estava perto. E depois ali você começou a fazer. Continuou fazendo prova, só que já ficou a 10. Sim. A caminhada não é. Também foi uma outra coisa. Não, eu não ficava tão triste com isso, porque eu já sabia. A vida não é uma linha, né? A gente tende a evoluir, obviamente. Se você estuda mais, você vai tendo mais, né? Enfim, mais organização. Eu acho que. Mas, assim, eu fiz TJ Rio Grande do Sul, fiquei a 4 pontos do corte. Depois eu fiz magistratura aqui em São Paulo, magistratura federal. Eu fiquei a 3 pontos do corte. Mas aí depois eu já fui, tipo, fui mal. Acho que foi TJ Minas que eu fiz, eu fui muito mal. TRF do Rio também teve esse ano. Eu fui muito mal. Foi uma perto da outra. Então, ali, eu até vou fazer um recorte aqui. Estudar é muito importante, ter organização é muito importante. A gente já vai chegar, como eu conheci o Roberto. Mas o emocional conta muito, muito. Então, cuidem do emocional de vocês. Não é papo de nada. Não é papo... Cara, o Roberto sabe, eu era muito reticente a coach, enfim, essa parte motivacional. Eu sempre fui muito resistente, eu sempre me bastei, entre muitas aspas. Mas cuidar da parte emocional acho, sei lá, muito importante. Eu não sei mensurar, mas quando eu fiz TJ Minas e quando eu fiz TRF2, que foi em 2018, eu estava muito mal. A minha avó estava no hospital. E minha avó fez uma cirurgia de coluna. E eu estava dormindo há um mês no hospital, mais ou menos, revezando com a minha irmã. Então, conteúdo era o mesmo do TJ Rio Grande do Sul, se você parar para pensar, né? Foi, sei lá, 6 meses de diferença. Pelo contrário, já estava acabando a EMERGE. Então, isso, assim, foi... a parte emocional que eu estava enfrentando naquele momento foi tão pesada que eu, cara, despenquei. Eu não conseguia... Eu contei, mas assim, eu nem lembro, pra ser sincera. Eu sei que era muito mais de 10 pontos do corte, assim. Então, o emocional... Não é só emocional, obviamente, mas ali o emocional pesou muito. Aí você sentiu, então, que sua nota estava oscilando nas provas. E aí? Aí chegou o Eu Te Ajudo a Passar, foi isso? Eu já conheci o Roberto nesse ano de estudo. Eu conheci o Roberto pelo aquele impulsionamento da internet. Sempre tive 2 pés atrás, como eu falo para ele. Não gosto, assim, eu tenho muitas ressalvas. Mas eu resolvi, em razão dessa minha oscilação, e eu falava, cara, não é possível, eu nunca vou chegar na nota de corte. Eu resolvi procurá-lo, né? Eu comecei a seguir no Instagram. Não entrei em contato, eu só comecei a seguir no Instagram, no final de 2018. No final de 2018, você tinha um discurso muito claro e muito, como se diz, era reconfortante, porque você trazia muita tranquilidade no que falava e muita certeza. Eu até falei isso para você no WhatsApp, né? Eu achava que no meio de um caos que é o concurso, estudar para concurso público,
ver suas... Não sei se tinha live, eu acho que já tinha... Enfim, eu acompanhava, eu acho que no YouTube, tinha live sim também, você fazia. Eu entrava, via e me trazia um pouco de mais serenidade, do tipo, ok, estou no caminho certo, basicamente, né? Meu parâmetro era o que você falava. Algumas coisas eu achava muito interessante, porque eram coisas que eu não tinha ouvido falar, mas basicamente foi isso. Mas mesmo assim, eu acompanhava, vamos ver como que é. Eu ficava vendo as lives, vendo as postagens. No final de 2018, no meio para o final de 2018, eu fiz Defensoria Rio e MP Rio. Foi uma próximo da outra, né? As duas são, é importante fazer essa ressalva, né? As duas são discursivas, a primeira fase. Então, eu sei que eu tenho facilidade para discursiva e eu passei nas primeiras fases da Defensoria Rio e MP Rio. Fiz a segunda fase do MP, não passei por meio ponto na prova de penal. E na Defensoria Rio eu fui, lá no Rio, eu não sei se, enfim, eu vou falar porque aqui o seu Instagram tem de vários estados, né? No Rio, as bancas de Defensoria e MP são separadas. Você não faz uma no sábado e uma no domingo. Você vai passando nas bancas. Então, eu fiz uma banca e você é aprovado. Na banca de privado. Aí você é aprovado. Aí só quem é aprovado passa para de penal. E aí você faz a de penal. Depois você vai para direitos humanos. Por aí vai. MP também é a mesma coisa. No MP eu fiquei na de penal. E na Defensoria eu passei na primeira fase, fiz privado. E depois eu fiz penal. Isso já, eu tô falando já no início de 2019. Até então você só vinha fazendo magistratura e aí nesse momento você... Isso, só porque era no meu estado. Eu nunca fiz outra coisa fora do meu estado. Sim. E aí eu investia muito na Defensoria do Rio, muito, porque eu achava que era uma instituição que eu super ficaria bem, assim. Era ok, não era vou fazer aqui e depois eu vou tentar magistratura. Não, eu vou ser muito Ia feliz. ser o game over. E aí eu fui passando, foram, sei lá, 100 pessoas para a prova de penal, eu não lembro direito, mas enfim, foi isso. E acho que foram 30 ou 40 que passaram para a última banca, que era de direitos humanos, e ali eu não passei. Eu lembro, foi em março de 2019, mais ou menos. E ali foi um divisor de águas para mim. Eu já falei isso uma vez, mas com uma live eu vou falar de novo. Ali foi um divisor de águas, porque a real é que a gente leva muito não nesse caminhar, né? Eu contei aqui vários, porque eu fiz TJ do Rio Grande do Sul, TJ Minas, TRF, vários. Eu levei 21, Thaís. Eu nem contei, mas eu levei bastante, porque eu também não... Quando eu senti que eu estava pronta para começar a fazer prova, eu fui fazendo. Sim. Lógico, pensando nos estados que eu ia... enfim, morar. Aí ali, foi um divisor de águas, porque eu levei um não muito... Eu estava muito próximo, né? Você tá para passar para a última banca. E ali eu achei, eu sou uma farsa, eu não sou capaz, eu vou parar de estudar. O mundo desabou. O mundo desabou. E ali eu fiquei um mês, mais ou menos, só remoendo esse meu não. E nesse mês eu entrei em contato com o Roberto, via as lives do mês e tal. Ele estava abrindo uma turma do Rock Checkmate. Eu não lembro se era 7 ou se era 8, mas era mais ou menos isso. Eu fui de coração aberto porque eu falei, eu preciso entender o que tá acontecendo de errado. Uhum. Eu sabia que você já tinha algumas colocações de tipo videoaula. Alguém perguntou aqui, né? Videoaula. Videoaula não. E eu falava, será? Eu tinha uns questionamentos. Mas quando eu me vi diante do não, que eu não esperava, né? Que eu me sentia preparada, eu falei, eu preciso abrir minha cabeça para poder aceitar. Eu vou fazer um investimento, eu vou tentar um novo. E aí eu comecei
meu caminhar com o Te Ajuda a Passar, que foi muito importante. Eu acho assim, importante já falar desde cara, assim, eu sempre tive muita organização no meu estudo, mas eu sempre, ao mesmo tempo, eu era bem difusa. Eu não tinha uma ordem para estudar. Eu sabia exatamente o que eu ia estudar, mas eu ia meio... Eu tinha um cronograma semanal, mas eu não seguia muito bem, eu não fazia questão objetiva. Eu não simulava, eu não... Enfim. Você foi descobrindo, então, alguns pontos cegos nos seus estudos, sim, que é natural, né, Thaís? Que quando você está fazendo por conta própria, você, na sua cabeça, sabe o que precisa ser feito, segue uma linha, né, de metodologia, é isso que eu preciso fazer, e você mantém aquilo ali até o não, de repente, né, que aconteceu, e você parar para, pô, peraí, será que eu não posso melhorar o que eu estou fazendo? Foi mais ou menos isso, você foi descobrindo pontos cegos nos seus estudos. Isso. Eu tinha noção que eu já estava quase chegando na nota de corte. A partir dali, que eu levei um não da defensoria, eu sabia que eu ia tentar TJ, eu ia focar mais em TJ, né? Porque era o que eu queria. Não me imaginava fazendo outras coisas em outros estados. Aí eu resolvi adotar o método, que você sempre falou muito. E, enfim, eu já sabia mais ou menos o que eu não conhecia, o que eu ia descobrir na turma. E principalmente o que você falou, de ouvir. Eu fui mais solitária. Eu tinha amigos no caminhar, mas ali eu ia ter uma troca com pessoas que eu não imaginava. Então eu abri minha cabeça mesmo e falei, bom, vou botar em prática. Eu sou muito CDF. Eu botei em prática, basicamente, eu me mudei, eu não trouxe, mas assim, eu botei em prática basicamente todas as atividades que o curso ia sugerindo, ia passando. Sempre entrava no Telegram para participar, sempre dividia uma dificuldade. E assim que eu comecei o Roberto, né, com a turma, abriu a prova da Defensoria de São Paulo, que é objetiva, a primeira fase. Eu não ia fazer, exatamente porque eu queria um tempo para aplicar o método. Para botar a casa em ordem. Eu achava importante para a próxima prova que eu ia fazer, eu colocar a casa em ordem. Mas eu falei, bom, estudei muito para a Defensoria do Rio, e era uma prova parecida, apesar de ser objetiva, era uma prova institucional, né? Cobravam coisas bem do perfil defensoria. Aí no último dia eu me inscrevi para a prova. E aí eu até entrei em contato com o Roberto porque eu precisava adequar o meu estudo, vou colocar em prática as técnicas e o método perto de uma prova. Que eu não sabia nada da Defensoria de São Paulo. Eu não tenho problema de ser sincera aqui, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que era nova, nem que era velha, não sabia nada. Falei, bom, mas... Quase não faz a prova, né, Thaís? Deixou para o último dia a inscrição, imagina, cara. Dia. E eu comecei a trocar. Basicamente não é trocar. Eu organizei, como eu falei, organizei a casa. Eu organizei meu estudo. Eu acho que o método foi um divisor de águas de várias formas, mas ele me trouxe muita clareza. E eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Várias pessoas, quando você posta, vem conversar comigo, enfim, se estiverem aí, eu sempre falo isso. O método não vai te dizer, leia controle de constitucionalidade hoje, faça questões. Não é mastigar. O Roberto não mastiga para você a matéria. Eu senti muita diferença na organização do meu estudo. É saber eu ter muita independência para escolher aquilo que eu vou estudar de acordo com os parâmetros que ele ensina. Saber exatamente, vamos supor, dentro de direito penal, eu achava que eu arrasava. Eu sempre estudei, fazia grupo de pesquisa, como que eu não vou... direito penal é a minha melhor matéria. E ali, quando a gente para e faz aquele... Eu esqueço os nomes, mas enfim, a gente faz o mapeamento. Nivelamento?
nivelamento de como você tá, você para e faz a prova sem ter reta final, sem nada, porque o reta final dá uma burlada também no seu conhecimento, esses cursos de reta final, né? E ali você para e faz 5 provas seguidas, sem parar e sem corrigir, era o maior desafio, não corrigir uma prova. Eu falei, bom, eu vou confiar, se ele tá falando, eu acho isso muito importante mesmo, eu confiei, eu apostei, assim, sabe? Eu joguei 1000 naquilo e ali eu falei, nossa, que incrível, eu nem sabia disso tudo de direito penal, é isso. E caraca, eu sei ambiental, eu fui bem ambiental, e isso é importante porque te direciona, ainda mais, eu acho que tem casos e casos. Tem gente que está formando a base. Eu encontrei o Roberto quando eu já tinha minha base formada e eu precisava refinar e achar a agulha no palheiro. É basicamente isso. Então, várias técnicas, as motivacionais também, eu aplicava, enfim. Fui trocando, fui fazendo esse estudo e fui aplicando o método. E eu fiz em um mês, mais ou menos, a prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu já, para o estudo de reta final, agora ele tem a aula da reta final na plataforma, né? Você tem agora. Eu ainda nem vi, mas eu vou ver. Vai lá mas ver, época... eu tô regravando esse curso inteirinho, tá? Está dando um trabalho, mas tá ficando muito legal. Inclusive, depois me fala, me manda um WhatsApp que eu quero saber o que você tá achando. Vai ser bem, bem importante. Tá. E aí eu apliquei, eu fiz a reta final da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aplicando... O que eu fiz? Eu fiz um mapeamento, eu fiz umas provas antigas e eu mapeei aquilo que me faltava para chegar na nota de corte. E aí eu foquei nisso na véspera da prova. Então, eu usei o método, na época eu não cheguei a conversar com você, mas eu fiz basicamente isso. Uhum. No meu dia a dia, eu continuei estudando normal. Quantas horas? As pessoas perguntam quantas horas, né? Desapeguem das horas. Graças a Deus que você falou sobre isso. 8 horas líquidas. Aquele fantástico concurso, aquele seu amigo concurseiro que estuda 12 horas líquidas. Gente, esquece isso, gente. Esquece. Por exemplo, primeiro, porque você não sabe se ele está falando a verdade. E segundo, porque não é a quantidade de horas que faz você passar, né, Thaís? É o que você aprende com as horas que você tem. É a qualidade do seu estudo. Na reta final da Defensoria do Estado de São Paulo, muita gente estudou 12 horas para cada defensoria. Eu fiz o seguinte, eu continuei no meu estudo normal, eu separava 2 horas mais ou menos para... Assim que eu chegava na biblioteca, eu estudava na biblioteca, eu chegava via as aulas do Rock Checkmate, eu entrava no Telegram via as dúvidas do dia, dividia alguma experiência boa ou ruim, porque existem dos dois lados. Sim. E ali, a partir dali, eu já estudava a minha base, enfim, revisão dos cadernos que eu tinha. E já aplicando um pouco o método daquilo que era possível, porque você vai caminhando e vai descobrindo algumas coisas, né? Algumas organizações, algumas técnicas. E aí, no final do dia, assim, umas 5 horas da tarde, eu pegava para estudar para a Defensoria do Estado de São Paulo, estudava no máximo até umas 8, assim. Foi bem no final do dia que eu pegava. E, assim, eu tenho certeza que a quantidade de horas não foi determinante, porque muitas amigas minhas, amigos meus estudam, sei lá, 12, 13 horas nessa reta final. E eu estudei, sei lá, 3. Então, foi o direcionamento que você deu, né? Para aquilo que você mais precisava, como o exemplo que você usou, né? Penal. Eu achava que penal eu arrebentava. Foi lá, fez o nivelamento, aplicou o passo a passo e descobriu que, preciso melhorar aqui. Isso. Eu acho que o método, eu vou repetir, mas assim, é muita clareza, né? Onde você tá, aonde você quer chegar e qual o caminho que você vai levar. O método, eu sempre falo isso também. Não é milagroso, ele não vai... eu comprei o método e por isso vou passar. Não. O método ajuda muito, ele é um corta-caminho. Eu senti isso, de verdade. Eu acho que não existe uma regra. Eu estou contando aqui a minha história.
E eu tenho noção que a minha história é muito privilegiada, porque existem pessoas aqui que se desdobram em 1000 para poder estudar 2 horinhas. Então, parar, juntar um dinheiro para poder estudar. Então, assim, eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas também não pode servir de, enfim, de artifício para você se abraçar nisso e falar, ai, tadinho de mim, porque eu tenho muitas coisas. Eu acho que você tem que ter muita noção da sua realidade e fazer o possível para estudar as horas que você consegue com qualidade. E o método entra aí, porque eu acho que ele organiza melhor, ele te dá uma calma no coração que você vai chegar lá. É mais ou menos isso. Uau, muito E aí bom. foi isso. Aí eu fiz a Defensoria de São Paulo e passei, eu fiquei acima da nota de corte. E Passou com quanto do corte na objetiva, você lembra? Eu não lembro, mas eu lembro que eu acho que foram uns 4 ou 5 pontos acima. Com Não folga, lembro. né? Isso foi determinante para eu estar na primeira leva, porque assim, todas as fases são importantes, né? Sim. Na hora de classificar. Eu nem sabia disso também. Mas aí, como eu fiquei bem na primeira fase, eu subi na classificação. Porque o Sim. resto foi todo ali, ó, no 50, 50, 50 e passei. Mas a primeira fase eu mandei um pouco melhor e aí me subiu na classificação. Então, eu fui bem. Eu fui com o coração tão tranquilo também, isso é importante de falar. A primeira fase, essa foi, acho que uma das poucas primeiras fases que eu fiz, que eu fui, assim, vou dar o meu melhor e... Qual é a cobrança que eu tinha? Nenhuma, assim. Tinha cobrança de ir bem. Eu sempre tive essa cobrança. Eu quero ir bem. Mas não de passar, né? Não na obrigatoriedade. Eu tenho quero que dar o passar meu nessa melhor. prova. Eu quero dar o meu melhor naquele dia. Se o meu melhor naquele Boa. dia for o suficiente para eu chegar na nota de corte bem. E se não Vai der, ser. eu nunca fui uma pessoa que chorei. Nossa, eu sei que existem muitas pessoas assim, e, enfim, não é uma crítica. Mas, assim, eu sempre tive muita noção de... Cara, é muito difícil. Existem... A Defensoria de São Paulo foram, acho que 8.000 inscritos. Se eu não me engano, assim, eu não lembro. Eu nunca me apeguei muito também a isso. 8.000, mas eram 8.000 inscritos. Então, e, sei lá, 200, 300, 400 passam para a segunda fase. Então, a probabilidade de você receber um não é grande. é A não maior do que ser a que do você sim. tenha Mas, feito seu assim, dever de casa, né? você tendo noção de que... Não, também não se apegando ao não, do tipo, o não já existe. Não, mas assim, a probabilidade tá ali, né? Então, ter noção de que o não existe naquela prova, porque ele existe, ele vai estar ali com você, mas que você está atrás do sim. E que você vai fazer o seu melhor para pegar o sim. Eu sempre fui para a prova, sempre. Depois de muito não aí do TJRS e Minas, e enfim, eu já estava com isso mais calmo no coração. E o método também me ajudou a ter mais calma, eu tô chegando lá, entendeu? Então, calma, eu tô organizando a casa, eu tô vendo onde eu tô com algum déficit, eu vou correr atrás e eu vou chegar lá. E aí, na Defensoria de São Paulo, eu cheguei. Foi uma surpresa. Muito, muito gratificante. E, ao mesmo tempo, é o momento que você sempre espera, né? Caraca, eu cheguei lá. Então, é isso. E aí, depois foram as segundas fases. Enfim, eu acho que foge um pouco daqui, mas você estuda igual um doido para a segunda fase, é normal. Mas eu acho que tem um momento de você estudar igual um doido, que é a segunda fase e a prova oral. Para a primeira fase, não adianta 12 horas. Quanto mais próximo da prova, eu estudava menos tempo, assim. Não menos, tipo, 2 horas, mas eu tentava me acalmar um pouco. Sim. E é isso. Calma é fundamental, né? Calma, clareza. A gente fica falando tanto de clareza, 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 esse direcionamento todo. Vamos pegar umas perguntinhas que chegaram aqui, Thaís, Claro, ver se você consegue dar umas dicas e ajudar a galera. Perguntaram aqui sobre revisão. Como é que você fazia suas revisões? Então, eu sempre fui muito meio difusa nisso. Eu sempre fiz revisão, mas nunca de uma maneira organizada. Depois que eu apliquei o método, eu revisava. Eu até hoje, se eu precisar estudar para alguma coisa, eu aplico. Assim, é uma semana. Eu tento dar uma semana e sempre quando eu vou estudar a matéria, vamos supor. Direito penal, eu estudei hoje. Aí, na próxima vez que eu pegar direito penal no cronograma, eu reviso a matéria que eu estudei na semana anterior.
e só entro na nova matéria quando eu acabo de revisar. A revisão é prática. Eu sou uma pessoa extremamente lerda. Quem me conhece sabe que, assim, eu sou muito lerda para estudar. Eu não sou uma pessoa rápida que... Não, eu gosto do processo. Eu gosto. Então, eu estudava, como eu disse, direito penal. Eu estudava tipo hoje. Aí, na próxima vez que eu pegava direito penal, antes de entrar em, sei lá, antes de juridicidade, eu pegava tipo para estudar. Perfeito. E Então aí eu uma revisava horinha a mais ou cada menos. 7 dias, a cada Isso. 7 dias e E nunca com depois. aquela pressa de querer só avançar nos assuntos Não. sem Não, revisão consolidar é o que muito foi. importante. Até na segunda fase. Eu não sei quais são as fases que as pessoas estão aqui. A primeira fase é, tipo, extrema importância, porque eu acho que você só passa na primeira fase se você consolida. Para consolidar, tem que ter revisão. Não tem outro jeito. Você esquece. Boa. Foram 14 matérias que eu estudei. Mais as matérias de magistratura. Então, não tem como. Você não vai conseguir avançar. Você vai conseguir. Avança, mas vai esquecer. Tem que consolidar aquilo que estudou. Então, 7 dias. Eu nunca fiz aquela revisão de 24, 48, que algumas pessoas propõem. Não tenho críticas, eu só nunca fiz, então eu não posso dar o feedback. Eu sempre fiz essa revisão de 7 dias. Na verdade, E antes do foi Roberto eu não suficiente, né? fazia, mas aí depois eu comecei a fazer e meio que entra na rotina. Eu só vou Sim. começar uma coisa se eu... Acho que até flui melhor a nova matéria. Basicamente, as revisões eu faço dessa maneira. E eu parava, eu não lembro ao certo quanto, mas eu parava, quando eu via que eu já tinha estudado X% do edital, eu parava. Cara, não é perda de tempo. As pessoas acham isso também, né? Ah, é perda de Sim. tempo. Não. Eu estudava o que já tinha passado, de uma maneira bem rápida. Assim. Mesmo que naquele dia eu não avançasse nada. Mas era O, pro- uma vez a cada muito tempo, então não era um problema. o problema dessa revisão de 24 é que ela vai se acumulando ao longo do tempo. E para você dar conta de estudar 14 disciplinas, 10, que seja 8, não importa, Eu acho você complicado. não vai conseguir avançar. Então não tem como você sustentar essa revisão de 24. 7 dias é suficiente, galera. Dá muito certo. É só o que você precisa fazer, tá? Você estudava uma matéria por dia, essa daqui da Brenda, que chegou agora. Sem revisão não existe aprovação. A Fabi já tá ligada já do... Então, sempre estudei uma matéria por dia. Então, não foi assim, não foi difícil para mim, porque você propõe isso. Então, e muita gente não fica Não concordo. assustada. Isso não foi um problema. A revisão era não um problema, mas foi difícil de eu me adaptar. Eu estudava uma matéria por dia e eu tinha um cronograma de 15 dias, porque eu já estava na fase 2 em quase todas as... Não, quase, acho que uma só estava na fase 1, que eu estava muito próximo dos 60%. O resto todo era fase 2 e 3. Então, de acordo com o que você ensinou, né, no curso, eu tinha que fazer um cronograma de 15, porque senão eu tinha que efetivamente tirar alguma matéria, que eu já estava na fase 2 e 3, isso não era viável, porque senão você perde e vai, enfim, perdendo o conteúdo que está consolidado. Perfeito. Então, eu estudava uma matéria por dia. Muito bom. E que mais? Deixa eu ver outras perguntas que chegaram aqui. Tem uma galera que perguntou assim, ô Thaís, explica mais sobre essa coisa de quem tem pouco tempo, dá para concorrer? Tenho pouco tempo para estudar, será que eu consigo chegar lá? Eu acho que, assim, eu não tenho dúvidas. Eu estudava o dia inteiro. Mas existem amigos meus que estão aprovados no 8º concurso da Defensoria que trabalhavam o dia inteiro. A maioria, na verdade. Então, é super possível, desde que você tenha noção da sua realidade, proponha horários possíveis, porque eu acho isso também importante. Quando a gente começa a se frustrar, no sentido de, eu não consegui. Hoje eu me propus estudar 4 ou 5 horas e eu só consegui estudar 3. Eu acho que essa frustração diária, ela é ruim. Então, seja muito realista com o seu dia a dia, se você tem filho, se não tem, se trabalha, se tem que cuidar da casa. Faça um cronograma realista, né? Não dá assim, para ficar realista. alucinando. Não dá. Eu tenho filho, tenho que trabalhar, eu vou estudar 7 horas. Não vai. Não Mas dá. quantas você consegue? 2, 3, 4? Acho isso importante. E ser sincero. Eu acho que a gente sabe o sonho que a gente tem.
Eu sempre tive muito isso. Eu tinha essa frase escrita no meu quadro. Porque se você não lutar pelo aquele sonho, ninguém vai chegar na prova e vai fazer a prova por você. Ninguém vai, enfim, estudar por você. Então, o método auxilia, organiza, dá uma clareza, mas você tem que sentar a bunda e estudar. Não tem outra forma. E com muita clareza daquilo que você tem para fazer. E saber que aquilo ali, esse pedacinho de 2, 3 horas por dia, ele vai... É o caminho, né? É o degrau para aquilo que você quer alcançar. Então, tenha muito compromisso com aquilo que você tanto almeja. Eu acho que é isso. Tem total chance de competir. Acho que foram 62 aprovados, 28 entraram nessa leva. Dos 28, acho que 22, assim, eu estou até chutando, mas é mais ou menos isso. Trabalhavam, tem muita gente com filhos, tem gente grávida. Então, assim, uau. Acho que... Trocando em miúdos, Thaís, deixa de mimimi, porque não é porque você trabalha ou tem filhos que você não vai passar. É porque você precisa se organizar, precisa compreender a sua realidade, alinhar, como a Nádia falou, expectativa e realidade. Nada de ficar pensando que, mas eu tenho que estudar igual o pessoal que só estuda e não trabalha. Para de se comparar com os outros, a sua realidade é a sua realidade, a sua vida é a sua vida. E como ela disse, ninguém vai estudar por você. Então, faz um planejamento bem feito, aproveita cada minutinho dos estudos, né, para arrebentar, para ter muita qualidade, fazendo revisões, com a clareza que ela falou. Isso tudo somado são várias pecinhas do tabuleiro, gente, que a gente precisa ir somando e aprendendo a movimentar elas. Você vai ganhar esse jogo de xadrez, você precisa aprender a mexer com todas elas, com a parte motivacional, com a parte do método em si do estudo, das técnicas, da clareza. E tudo isso acaba, na verdade, formando uma grande... um conjunto de estratégias e técnicas muito interessantes para se colocar em dia, né, na prática do dia a dia, não é isso? Sim, eu acho muito importante isso tudo que você falou. É um conjunto de coisas, né? A gente ficou... Eu acho muito importante ouvir trajetórias de sucesso. Eu contei vários nãos que eu tive aqui, então é importante as pessoas entenderem também que vão existir os nãos, a gente precisa trabalhá-los para poder chegar ao sim. E é isso, assim, não existe um método, assim, não existe uma trajetória perfeita, linear. É importante ouvir, mas é importante entender também o que é ser, o seu caminho, acalmar seu coração e parar de duvidar. A gente duvida muito de si, né? E duvida muito do caminho. Será que eu tô... Obviamente, você tem que identificar o que está dando errado. Mas nem tudo dá errado. Não é tudo que está errado. A gente tem... Esse concurseiro tem muito isso. Será que eu estou estudando pelo método certo? Você fica 2 horas pensando se está certo ou não está, assistir videoaula, ou enfim. A videoaula é uma das coisas que o Roberto fala que é muito mais pontual, e eu concordo. Alguém perguntou aqui, eu concordo. Eu acho que não dá para você, enfim, estudar tudo por videoaula. Imagina estudar 14 matérias por videoaula, gente. Em 2057 você começa a fazer prova. Sinopse é suficiente para muita coisa. Olha aí, material. Sinopse é suficiente. Anota. Essa história de capa a capa, eu não concordo. Nunca fui essa pessoa de capa a capa e passei. Então, eu acho que é isso. Sinopse é isso. Enfim. Fantástico, Thaís. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado. Foi incrível essa live. A galera se amarrou. Gente, uma salva de palmas aí para a Thaís, né? Bota um monte de coraçãozinho aí na tela. Guerreira, arrebentou. Muito sucesso. Parabéns pela sua jornada, pela sua persistência, pela sua disciplina, dedicação, foco. Tudo que você falou aqui é tudo que todo concurseiro precisa. E você é definitivamente um grande exemplo, uma fonte de inspiração para muita gente aqui. E obrigado pelo seu tempo, pelo coração aberto também de compartilhar a sua história. Você naturalmente tem isso, eu já tinha lhe falado, né? Que você tem isso de querer se doar ao próximo, e você está na função certa, que a Defensoria ela precisa de pessoas com seu perfil, de querer vir aqui gratuitamente, expor sua história, inspirar pessoas, ajudar quem está nessa batalha, que é uma batalha difícil, mas plenamente possível. E muito obrigado em nome de todo o Eu Te Ajudo a Passar, do nosso time. E suas considerações finais antes que a gente encerre. Deve ter 30 segundinhos. Vai lá. Tchau, gente. Eu tô no Instagram do Roberto. Se alguém precisar de alguma ajuda, trocar alguma ideia, eu sou super aberta. Às vezes eu demoro porque eu sou muito lenta
para ver essas coisas no Instagram, mas eu respondo, eu tento ser o mais solícita possível, porque isso é importante. Essa rede de apoio é muito importante, então eu estou totalmente aberta no meu Instagram, no WhatsApp, enfim, para o que vocês precisarem, tá bom? E estudem e vai dar tudo certo. Assim, tem que ser